Então, entrando nessa parte de paralisia facial, Certo. nos explique o que é a paralisia Certo. e quais os sintomas. Tá. Vamos lá. Antes da gente falar de paralisia facial, é bom a gente entender o que é um nervo, né? Porque Uhum. a paralisia facial só vai acontecer porque aquele nervo ele vai ser interrompido, aquela função vai ser interrompida. Uhum. Então, o que é o nervo? O nervo é como se ele fosse um fio. Esse fio ele vai gerar impulso, ele vai levar informação para os músculos da face e do corpo todo, né? Sim. Independente. Então, se esse fio ele lesiona, a gente não vai ter mais aquele fluxo nervoso. Então, o músculo, ele não vai mais receber essa informação. Se o músculo ele não recebe essa informação, ele não vai ter movimento, que é a função do músculo, né? Manter e gerar movimento. Sim. Então, quando você tem essa paralisia facial, você vai ter uma lesão nesse nervo, que é o sétimo par de nervo craniano, que vai estar na nossa cabeça, de um lado, por isso são pares, né? Um de um lado e outro de outro. Então, a gente vai ter uma lesão nesse nervo, nesse par de nervo craniano. Então, se a gente tem uma lesão nesse nervo, a gente não vai ter a função desse nervo, que nesse caso são os músculos faciais. Então, a paralisia facial, ela é, a priori, uma perda da função do nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano. Aí, o que é que vai caracterizar? Além da perda da função, você vai observar que o paciente ele vai apresentar assimetria da face, tanto durante o movimento como no repouso. Além disso, o paciente ele pode apresentar lacrimejamento, porque o olho ele não vai conseguir piscar, então o olho ele vai lacrimejar. O paciente ele pode ter uma partezinha da língua com perda da sensibilidade. O sétimo par de nervo craniano, ele a priori ele é um nervo misto. Ele é um nervo motor, minto. Ele é um nervo motor. Porém, ele tem 20% dali de sensibilidade. E esse 20% de sensibilidade, ele fica no terçozinho da língua. Então, vai ser aquela partezinha da língua pequenininha que a gente vai perder aquela função. Então, vai ser só na língua, naquela partezinha da língua. Ou seja, o paciente ele pode não ter função da mímica facial, mas ele vai sentir tudo direitinho. Porque a sensibilidade já é outro par de nervo craniano. Então, ele vai ter essas alterações do piscar, alteração na fala, porque ele não vai conseguir ocluir adequadamente, alteração no sorriso, na mímica facial. O paciente, antes de ele ter a paralisia propriamente dita, ele vai ter alguns sinais e sintomas. Que esses sinais e sintomas, ele pode vir com 7 dias antes. É bem tranquilo. Uma dor de cabeça, sei lá, uma dor atrás do ouvido, porque lembra que o nervo ele vai estar passando aqui, né? Então, esse nervo ele vai inflamar. Então, ele vai sentir uma dorzinha atrás do ouvido, dor de cabeça, e isso é bem aleatório. Não é uma coisa, eu senti uma dor de cabeça, no outro dia eu tô com paralisia, eu senti uma dor no ouvido, no outro dia eu tô... Não. Vai aos poucos, porque isso é um processo. Hoje em dia, está se tendo uma tendência a dizer que a grande maioria das paralisias, ela é uma manifestação da herpes. A família da herpes, ela é imensa, imensa. Mas ainda assim, 80% dos casos são paralisias de Bell, que até hoje é chamada de paralisias idiopáticas. Quando você faz um exame e você não encontra nenhuma causa. Diz que é Bell. Aí eu sei, esse termo idiopático, por quê? Idiopático quando você não tem a causa, não consegue achar uma causa. Sim, quando tem uma causa definida, no caso. Aí chama-se idiopático. Idiopático. Aí, no caso das paralisias, botam paralisia de Bell. Que foi o cara lá que identificou a doença e descreveu a doença. Charles Bell. Charles Bell. Muito bem. Mas isso é outra coisa. Muitas pessoas confundem paralisia com AVC, né? Né? Mas é bem diferente. Porque o AVC, ele é um acidente vascular cerebral que vai acontecer a nível de encéfalo. E quando você tem uma lesão a nível de encéfalo, o paciente ele vai sim apresentar a paralisia facial. Mas o comprometimento dele é só na região inferior. Porque o ramo neural que vem do encéfalo, ele vai direto só para a parte inferior. Sim. Porque o nervo ele vai se ramificando. Então, quando o paciente ele vai estar tendo um AVC, ele vai ter dificuldade de articular palavras também. Porém, o olho dele vai fechar, a sobrancelha dele vai mexer, o quadrante superior dele vai estar íntegro. Já quando é uma paralisia facial periférica, quando você tem a central, que é a do AVC, você vai ter o comprometimento na quadrante inferior. E quando é a paralisia facial periférica, você vai ter no lado. Porque o nervo, ele se ramifica em 5 partes. E essas 5 partes vão estar comprometidas porque a ruptura vai ter aqui. Ruptura, lesão.
Então, essa é a diferença. Só de quadrantes mesmo. Uhum. E o comprometimento. Que o comprometimento, um é no nervo e o outro é no ramo no neural da origem lá no Mas encéfalo. essa paralisia facial, ela também... O paciente ele vem sentindo alguns sintomas antes de apresentar ou surge assim rapidamente? Sim, Porque ele o AVC, vai- na hora que você tem, você... É, não é isso? o AVC já é... É mais súbito, é, né? é um Mais acidente, rápido. né? É súbito. Sim. Já a paralisia facial, não. Você, como a grande maioria dela é um processo, é uma doença, Sim. você vai ter, antes da paralisia, você pode ter dor de cabeça, dor no ouvido, você pode se sentir gripado, mas é muito sutil, é Uhum. muito sutil. Mas quem não sente dor de cabeça? Isso, exatamente. Uhum. Uma dorzinha no ouvido, quem não sente? Constantemente a gente vai estar sentindo. Uhum. Então é muito difícil associar. Diferentemente. Tá, vamos concluir essa resposta. Tá, aí você vai ter essas sintomatologias e depois, sei lá, com 4, 5 dias, aí ela vai estar instalada. Aí você vai ter a dificuldade de tomar uma água, vai começar a derramar, fechar o olho, vai perceber que o olho não tá fechando, Uhum. vai se ver no espelho e vai dizer, eita. Aí vai dizer assim, Ai, tive um eita, AVC. tô tendo um AVC. Não é isso? Esse é o primeiro. E acontece também dos pacientes chegar no hospital e eles vão fazer o diagnóstico de exclusão do AVC. Certo. Ok, né? Porque realmente o AVC é um acidente vascular, é bem mais delicado. Bem Não mais que a paralisia complexo, facial em si não seja, né? Porque Uhum. para os pacientes que passam é um processo um pouco Sim, difícil, até com porque é certeza. longo, né? Uhum. Não é rápido. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.